Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estamos iniciando mais um dia de aula, mais uma terça-feira, né? E nossa aula hoje será matemática e tabuada, certo? Então, para nossa aula de. Eu queria pedir um favor a vocês antes, que eu acabei esquecendo de pedir ontem, certo? Como nós iniciamos o nosso terceiro bimestre ontem, então, eu gostaria de pedir a vocês que vocês pegassem os caderninhos de vocês, todos os cadernos, e fizessem as divisórias, certo? Todo mundo coloca terceiro bimestre no caderno, tudo bonitinho, bem organizado, e procurem uma imagem em livros, revistas, a imagem que vocês encontrarem, conseguir encontrar, vocês colam, certo? Para ficar organizado. Quem tiver condições de imprimir alguma imagem, pode imprimir, certo? Quem não tiver condições, procura em livros, em revistas, imagens e coloquem no caderno, na divisória, né? Terceiro bimestre e colhem uma imagem bem organizadinho, bem bonitinho, certo? E mandem foto para mim das divisórias de vocês, tá ok? Então todo mundo faça isso nos seus cadernos. Quem tiver como imprimir alguma imagem ou imprimir alguma divisória, pode colar. Quem não tiver como fazer essa impressão, escreve terceiro bimestre e cola uma imagem. Aí vocês podem procurar em livros, em revistas, em jornais, a imagem que vocês conseguirem encontrar, tá ok? Pronto, gente. Nossa aula de hoje também será 2 vídeos, como a aula de ontem, certo? Em um vídeo nós iremos falar sobre valor do número desconhecido e no outro vídeo nós iremos falar sobre poliedros, certo? Então, são 2 conteúdos bem simples e eu peço que vocês, primeiramente, assistam esse vídeo, façam o exercício que eu vou disponibilizar neste vídeo e no próximo vídeo, após vocês fazerem esse exercício, vocês assistem o próximo vídeo e vão fazer o outro exercício que eu vou deixar disponível também, tá certo? Então, vejam só. Para nossa aulinha de hoje, eu peço que vocês abram na página 126. Deem pausa no vídeo, peguem o livro e abram nessa página. Pronto, vejam só. O título é Sentenças Matemáticas. Acompanhe a leitura junto comigo. Valor do termo desconhecido. Vejam só. A gente já vimos em algumas atividades anteriores como a gente faz para encontrar, né, o valor do termo desconhecido, certo? Mas hoje nós iremos rever, vocês irão relembrar, porque nós já vimos em algumas atividades. Acompanhe a leitura junto comigo. Valor do termo desconhecido. Júlio e Helena arrecadaram brinquedos para doar a 7 orfanatos, sabendo que cada orfanato recebeu 32 brinquedos. Sem que houvesse sobra, quantos brinquedos foram arrecadados para responder a essa questão? Podemos montar uma sentença matemática utilizando uma letra, um desenho ou qualquer símbolo que represente o valor do termo desconhecido. Então, quando nós temos um termo desconhecido, nós podemos representá-lo através de um quadrado, de uma linha, de uma imagem, certo? Por quê? Nós não sabemos qual é o termo que nós estamos, qual é o valor que tem naquele local. Então, nós utilizamos alguma outra coisa, um símbolo, ou podemos também utilizar uma letra, que é chamada de incógnita. Por quê? Porque quando nós utilizamos na matemática, um exemplo, nós utilizamos A, certo? Nós não sabemos que valor é A, então nós iremos encontrar o valor de A, certo? Então, é chamado de incógnita. Nós podemos utilizar qualquer letra do alfabeto, podemos utilizar um quadrado, né? Podemos utilizar uma linha, qualquer, um símbolo, certo? Mas quando se é utilizado uma letra, é chamado de incógnita. Então,
Para essa sentença matemática, vocês podem observar aqui embaixo, neste caso, o valor do termo desconhecido e a quantidade de brinquedos arrecadados, que será representada por um quadrado, certo? Então, para montar a sentença matemática, podemos formular uma pergunta. Qual número dividido por 7 tem como resultado 32? Então, vocês podem observar aqui, que, na sentença aqui, foram 7 orfanatos, cada orfanato recebeu 32 brinquedos, não é isso? Então, eles querem saber qual foi essa quantidade de brinquedos, né? Então, a sentença matemática ficaria assim. Um valor x, um quadrado, dividido por 7, que é o valor que nós temos que encontrar, é o valor desconhecido, que vai resultar 32. Então, se é uma divisão, e quando nós queremos encontrar um termo desconhecido, o que é que nós fazemos? Utilizamos a operação inversa, certo? Então, se eu tenho uma divisão, um número qualquer dividido por 7 vai resultar em 32. Então, o que é que eu faço? Eu vou utilizar a operação inversa. Então, qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação, não é isso? Então, o que é que nós fazemos? Nós temos 7 e temos 32, não é isso? E temos que encontrar o termo desconhecido. Então, nós vamos lá e fazemos 32 vezes 7, qual é o valor? Qual é o termo? 224. Então, portanto, nosso termo desconhecido seria 234. Por quê? 234 dividido por 7 resultaria em 32, certo? Então, no total, eles tinham 234 brinquedos. Aqui nós temos alguns exemplos, O termo desconhecido. Para encontrarmos o valor do termo desconhecido, aplicamos a operação inversa, que é o que eu já falei para vocês. Para a adição, aplicamos subtração, certo? Eu tenho um termo desconhecido mais 6, que vai ser igual a 14. Então, aqui eu tenho uma adição. Então, para encontrar o termo desconhecido, o que é que nós fazemos? Utilizamos a operação inversa, que seria a subtração. Então, 14 menos 16 vai ser 14 menos 6 vai ser igual a 8, certo? Aqui, para subtração, aplicamos a adição. Então, é a mesma coisa, só muda os sinais. Nós temos um termo desconhecido, menos 13, que resultou em 8. Então, nós fazemos o quê? 13 mais 8, que é igual a 21. Então, o nosso termo desconhecido seria 21, certo? Para multiplicação, aplicamos divisão, que foi o que nós acabamos de ver, não é isso? Não, nós vimos a divisão, perdão. Então, para multiplicação, eu tenho um termo desconhecido vezes 5, que resulta em 40. Então, o que é que nós fazemos? 40 dividido por 5 vai ser igual a 8, certo? Então, nosso termo desconhecido seria 8. E, para a divisão, aplicamos a multiplicação. Temos um termo desconhecido dividido por 8, que resultou em 7. Então, o que nós fazemos? 8 vezes 7, que vai ser igual a 56. Então, nosso termo desconhecido seria 56, certo? Nós vimos algumas questões aqui, alguns exemplos, né? Agora eu vou resolver alguns para vocês. Só um minutinho que eu já volto, certo? Bom, gente, agora vamos lá, né? Vocês vão ver um pouquinho na prática, certo? Aqui é um pouquinho de improviso, mas vocês vão conseguir ver direitinho o que nós iremos fazer. Então, nós temos um termo desconhecido, que está representado através de um quadrado, certo? Dividido por 7, que vai ser igual a quanto? Então, vamos descobrir. Eu tenho um termo desconhecido, estou dividindo por 7, que resultou em 32, certo? Então, nós queremos descobrir quem? O nosso termo desconhecido. Então,
Se é uma divisão, nós iremos utilizar a operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação, certo? Então, vai ficar 7 vezes 32, que vai ser igual ao nosso termo desconhecido. Então, qual será esse termo desconhecido? Façam aí, 32 vezes 7. Fizeram? Vamos lá. Eu tenho 32, não é isso? Vezes 7. 7 vezes 2. Façam um cálculo aí para mim, por favor. Dá 14, não é isso? Coloco 4 e nós subimos 1. 7 vezes 3 é igual a 21. Mais 1 que está aqui em cima, ó, igual a 22. Então, nosso termo desconhecido, vou colocar aqui embaixo, certo? É igual a 224. Esse será o nosso termo desconhecido, certo? Se ficou alguma dúvida, se vocês não conseguiram entender, entrem em contato comigo através do WhatsApp, tá ok? Mas lembrando relembrando só, quando nós temos um termo desconhecido, certo? Nós temos um valor e temos o resultado. Então, nós iremos utilizar a operação inversa com os dois números que nós temos. E aqui a gente tinha uma divisão e utilizamos a operação inversa, que é a multiplicação. Então, 7 vezes 2, que é igual a 224. Então, nosso termo desconhecido é 224, certo? Agora, vamos para outra questão. Nós temos o termo desconhecido vezes 3, que é igual a 27, certo? Então, o que é que nós iremos fazer? Se nós temos uma multiplicação, nós iremos fazer a operação inversa, que é a divisão, certo? Então, quanto que é 27 dividido por 3? Façam aí, deem pausa no vídeo e façam aí. Que é igual a 9, certo? Então, nosso termo desconhecido será igual a 9, tá ok? Pronto, agora nós iremos ver outra operação, certo? Nós temos um termo desconhecido mais 8, que resultou em 12. Então, qual será nosso termo desconhecido? Então, nós temos uma adição. Então, o que é que nós vamos fazer? Uma subtração, certo? 12 menos 8. Façam aí quanto que é 12 menos 8. Fizeram? Que é igual a 4, certo? Então, nosso termo desconhecido é igual a 4. E nossa última questão, nossa última operação, né? Nós temos um termo desconhecido menos 5, que é igual a 10. Então, o que é que nós podemos fazer? 5, qual a operação da subtração? Qual a operação inversa? A adição, não é isso? Então, 5 mais 10, que é igual a 15. Então, nosso termo desconhecido será 15. Certo, gente? Pronto, esse foi nossos exemplos. Então, assistam esse vídeo e respondam as páginas 127, 128, 129 e 130, certo? Após vocês responderem essas páginas, vocês irão assistir o próximo vídeo, certo? E fazer o próximo exercício. Tá? Tchau, gente. Até daqui a pouco no nosso próximo vídeo.